Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje viemos através desse trabalho falar sobre bronquite crônica e uma breve análise pelo pensamento chinês e ocidental da doença. Para fazermos essa análise entre os dois pensamentos, utilizaremos um relato de caso, onde um homem de 67 anos de idade, ex-fumante de 40 cigarros por dia, equivalente a 44 maços ano, apresenta tosse crônica debilitante de espinéia, tem 13 anos de história de TPOC e sofria de alergias sazonais desde a infância. TPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. A cada ano, geralmente, experimentava de 2 a 3 exacerbações agudas de bronquite crônica, caracterizadas por agravamento repentino da tosse, aumento da falta de ar e quantidade de catarro, o que normalmente resultava em hospitalização. Outros antecedentes médicos anteriores incluíam hipertensão, hiperlipidemia e doença crônica do disco cervical. Bom, pela visão da medicina moderna, a bronquite é uma inflamação dos brônquios, canais que conduzem o ar aos alvéolos pulmonares, onde o excesso de muco, a dificuldade de eliminar o muco pelo canal, causa uma inflamação nesses bronquíolos, nesses brônquios, causando irritação, e provocando tosse e outras manifestações clínicas. Ela pode ser tanto aguda quanto crônica, Existe uma diferença entre as manifestações delas. A aguda, ela tende a ser curta, não dura tanto tempo a manifestação, e a crônica, ela tende a demorar para desaparecer e permanecer por volta de 3 meses ou mais, e tende a ser pior na parte da manhã. Uma das causas agravantes e muito comum é o tabagismo. O excesso de exposição a substâncias irritantes no trabalho também pode causar esta condição, poluição do ar, entre outras circunstâncias. Olhando pela visão da medicina tradicional chinesa, entendemos que o pulmão é um órgão muito sensível. Ele está extremamente suscetível a contrair patógenos externos. Dessa forma, se ele estiver fraco, haverá uma geração do Qi pulmonar torácico debilitada, ocasionando diversos problemas, dentre eles, além dos pulmonares, os cardíacos. Vale ressaltar também que, pela medicina tradicional chinesa, as emoções estão intimamente ligadas às patologias. No caso das patologias relacionadas ao pulmão, a tristeza e a preocupação são as emoções que estão mais vinculadas à debilitação do órgão. Frisando que a tristeza é que está diretamente ligada ao pulmão, e a preocupação é uma emoção que está diretamente ligada ao baço, que afeta o ciclo de geração, o elemento terra, que é o baço, e o elemento metal, que é pulmão. Terra gera metal. Isso mostra que eles estão interligados e que a preocupação está diretamente ligada a quadros clínicos relacionados ao pulmão e a bronquite crônica também. A bronquite crônica, dessa forma, ela pode ter sido causada devido ao cúmulo de flema-calor, o excesso de calor e umidade no corpo podem levar à estagnação do Qi torácico, ocasionando uma síndrome conhecida como síndrome Pi torácica, que gera dor angina no peito e enfermidade pulmonar obstrutiva,
assim, olhando para essa síndrome, nós podemos perceber que a bronquite crônica está intimamente relacionada, né? Que ela faz parte dessa síndrome. Vamos analisar agora a síndrome por si, né? Essa síndrome, ela é caracterizada, a síndrome de fleuma-calor, que pode ser a evoluir a síndrome do pitorácico, ela é caracterizada pelo acúmulo de calor e muco nos pulmões. Na parte dos casos crônicos, indica um acúmulo de muco-umidade nos pulmões agravados por patologias exógenas, né, de um calor patogênico, ocasionando tosse. Só que essa mistura entre a patologia exógena, que pode ser uma poluição ou até mesmo um tempo seco, né, faz com que a consistência do muco mude de espumosa para amarela, deixando a consistência desse muco mais espessa e até mesmo purulenta. Se o muco calor obstruir o fluxo de Chouet, né, quer dizer, se houver um excesso de muco calor, né, que um agravante, né, da questão, há de evoluir para uma síndrome do pitorácico, né? Então, se instala mais com uma condição crônica. Explicando agora com os eixos da medicina tradicional chinesa, né? Lembrando que os eixos da medicina tradicional chinesa é Yin Yang, o Wu Qin, que são os 5 movimentos, e o Zhang Fu, né, que são os órgãos e vísceras. Analisando a bronquite crônica, né, a sua semiologia, podemos observar que a bronquite crônica ela possui majoritariamente sinais Yin, né, até mesmo por ela ser crônica, isso quer dizer, está mais internalizado. Os sinais, as manifestações clínicas observadas pela questão Yin são observados pelo catarro, pela hiperlipidemia, pela cianose e a falta de ar. Porém, também há de se observar que há manifestações Yang, né? Principalmente quando percebemos as manifestações agudas da bronquite, né? Os momentos mais intensos, que aí são eventuais crises que podem estar relacionadas com uma mudança climática, com fatores exógenos, né, que são questões mais sazonais. E aí, as manifestações da crise Yang estão com a tosse e a hipertensão, o aumento do calor, né, que isso é um fator Yang. Os 5 movimentos que estão relacionados com a bronquite crônica, né, é o eixo fogo, coração e principalmente o eixo metal. A gente observa muito alterações a esses níveis, né? O eixo fogo, o coração, né, o excesso de calor, né? E o eixo metal pela questão da mucosidade, da umidade, né? O pulmão ele sofre com excesso de umidade, né? E com excesso de calor também. Justamente por isso que essa síndrome ela é debilitante, né, desses eixos. Os órgãos que estão relacionados à bronquite crônica, coração, pulmão e baço pâncreas. O calor interno debilita coração e pulmão, né, como eu havia falado, de modo que observamos no coração a geração de um quadro de hipertensão, né, um quadro Yang, em associação com a mucosidade proveniente do baço pâncreas. Lembra que nós, né, porque nós falamos que baço gera, né, pulmão, entre aspas, né, porque terra gera metal. Então, o excesso de mucosidade no baço, que não consegue fazer a transformação dessa energia, se manifesta como uma hiperlipidemia. Já no caso dos pulmões, com a bronquite crônica, que é o caso da calor. Bom, mas como que nós podemos observar, além
da escuta essas manifestações clínicas. Pela medicina chinesa, né, há diversas formas de se observar. Temos a observação clínica, que aí, em decorrência do calor interior, pode ocorrer febre, sede, constipação, urina concentrada e insuficiente. Isso quer dizer, se o paciente relata ter bronquite crônica e apresentar essas manifestações clínicas, ou ele não relata ter bronquite crônica, mas apresentar essas manifestações clínicas, nós conseguiríamos identificar a síndrome. A língua avermelhada com saburra amarela e oleosa, né? Avermelhada por causa do excesso de calor. E a saburra amarela e oleosa, o excesso de umidade, né? Então, aí vemos o calor e a umidade, né? O pulso rápido e escorregadio, isso mostrando que todos esses fatos que estão indicando uma manifestação calor e umidade, muco. Método, né? Através da fitoterapia chinesa. Para compreender esse método, usamos um estudo, né? Medication Rules of Famous Veteran Traditional Chinese Medicine Doctor in Treatment of Chronic Bronchitis Based on Implicit Structure Model. Né? E nesse estudo, podemos observar, né, no estudo, a realização da fitoterapia chinesa com os médicos veteranos da MTC, onde eles usam medicamentos com princípios doce, terra, picante, metal e amargo, fogo, né? Todos muito relacionados, baço, pâncreas, pulmão e coração, que incluíam na fórmula alcaçuz, amêndoa amarga, pinelli, tangerina seca ou casca de laranja e poliacocos. Todos esses medicamentos, todas essas ervas utilizadas com o objetivo de tonificar o qi dos órgãos em si, entrando, né, justamente pelo pulmão, baço, pâncreas e estômago, né? Pulmão, órgão suscetível, baço, pâncreas, os órgãos que também vão fazer a absorção, a transformação desse mecanismo de ação. O outro método utilizado para observar a eficácia de um tratamento pela medicina chinesa na bronquite crônica foi um estudo realizado na EBRAMEC, Escola Brasileira de Medicina Chinesa, com acupuntura, né? Nesse estudo, foi realizado o tratamento com acupuntura em 2 atendimentos com adulto em crise, somente com um único atendimento, e uma criança, onde o tratamento foi realizado durante o período de 3 meses, entre abril e junho de 2016. Foram utilizados os pontos do canal pulmão, foi P1, P2, P3, P4, P5, P7 e P9. E foi observada uma eficácia para o tratamento de bronquite crônica com a utilização, com a elencação desses pontos através do estudo. Dessa forma, podemos observar, através das pesquisas bibliográficas, a eficiência do tratamento sobre a patologia de bronquite asmática. Comprovadamente, atendimentos de emergência conclui que a acupuntura se tornou eficaz a esses pacientes que apresentam essa patologia. Né? Dessa forma, conseguimos concluir que as regras de medicação de médicos veteranos da MTC, né, com base no primeiro estudo, primeiro artigo utilizado, ela também tem um alto valor de referência para o diagnóstico e tratamento, né, utilizando as ervas, a fitoterapia chinesa. Né? E toda a fonte de dados, método e análise foram relativamente confiáveis e os objetivos que podem fornecer uma referência para a regra de outro tratamento de doenças com base na diferenciação da síndrome. Né? Então, através
dessa pequena análise, dessa breve análise, né, da bronquite crônica pelo viés do pensamento moderno, né, da medicina moderna, olhando mais pela forma como ela enxerga essa doença, né, e olhando pelo pensamento chinês, como ela enxerga essa doença e quais as vias possíveis de tratamento dela, nós podemos observar que a medicina tradicional chinesa ela possui uma eficácia para o auxílio no tratamento de uma bronquite crônica. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Agradeço muito a atenção de todos e até breve.